E para que nós possamos meditar nessa palavra, eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 12, e eu vou ler apenas o versículo de número 20. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 20. Olha só que interessante, que diz aqui, 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 20. Diz assim, ó: Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Amém? Senhor, eu creio que quem está na direção de tudo isso é o Senhor. Então eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha ministrar as nossas vidas, falar aos nossos corações, mudar a nossa história, Senhor. Eu creio que há um tempo novo para muita gente aqui neste lugar, Deus. Há um tempo novo para as nossas vidas, e esse tempo é marcado em Ti, Senhor. Por isso eu quero te pedir que através da Tua palavra o Senhor venha ministrar em nossas vidas restauração, ministrar em nossas vidas salvação, ministrar em nossas vidas arrependimento, ministrar em nossas vidas transformação. Eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos em Tua presença. Amém e amém. Amém? O pano de fundo desse versículo que eu li aqui, 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 20, é um pano de fundo bem feio. Se você vai ler ali 2 Samuel, capítulo de número 10, 11, principalmente o capítulo de número 11 e o capítulo de número 12, você lê o capítulo de número 11, você vai entender essa história melhor. Davi já está ali no trono, Davi já está reinando, Davi está ali, e de repente o povo está em guerra, a nação está em guerra, e ele resolve não ir à guerra. Ele resolve ficar em casa, ficar no palácio. E os homens de guerra, os homens da cidade, os homens ali do seu povo estão em guerra pelo rei, pelo povo, pela cidade. E o rei decide não ir. Eu estou cansado, já guerrei demais. Às vezes a gente tem dessas, a gente acha que já trabalhou demais, a gente acha que já fez demais e agora não precisa fazer mais nada. Isso é um laço. E ele vai lá para a sacada, e na sacada do palácio ele avista uma bela moça tomar banho, safadinho, né? E ele está lá, debruçado no palácio, e estava lá de boa na janela, ele vê uma bela mulher tomando banho, Betseba, tomando banho. E ele olha para aquela mulher e fala assim: gostei, mas é interessante. Faz o seguinte, fala que eu quero conversar com ela. Chama ela lá, conversar. E aí acontece que Davi, ele acaba se envolvendo com aquela mulher, mas só que ele sabia que aquela mulher era a esposa de Urias, um homem fiel ao reino, fiel a Deus, um homem temente, um homem honrado, um homem com hombridade. Urias era um homem simples, mas com o coração voltado às obrigações que ele tinha. E de repente Betseba descobre que está grávida. O fluxo natural da mulher para de vir, e ela manda recado para Davi, falou: e aí Davi, ferrou, meu marido está na guerra e eu estou grávida. Quando ele chegar, o que aconteceu? Adultério. Eu posso ser morta por causa disso, uma loucura. Davi fala assim: não, calma, que eu tenho jeito, eu resolvo isso. Colhe em mim.
às vezes a gente acha que tem capacidade de resolver tudo que a gente acaba fazendo, né? Eu lembro de uma coisa que aconteceu quando eu era mais novo. Eu tinha uma menininha e ela ganhou uma melicinha. E ali em frente da minha casa, ali onde eu sempre morei ali, tem um parquinho e sempre teve muita grama. E onde tem muita grama, sempre tem muito cachorro que faz aquelas coisas na grama, né? Mas ela ganhou a melicinha dela, uma linda melicinha. E ela foi lá e sem querer pisou naquele negócio fedido. Quando ela olhou a melicinha dela suja, ela gritou, ah! Tirou a melicinha e começou a passar a mão. Ah! Aí ela olhou a mão dela, ah! A gente é desse jeito. A gente faz, pisa, quer limpar e se lambuza. Foi o que aconteceu um pouco com Davi. Não, chama Urias aqui, que Urias está na guerra há muito tempo. Quando ele chegar em casa, ele está com saudade da esposa, e ele vai matar a saudade com a esposa. E aí o que vai acontecer? Ele vai voltar para a guerra. Quando voltar já tem um filho, está tudo resolvido. A gente sempre quer resolver as coisas do pior jeito. Fazer as nossas burradas, resolver nossas burradas com mais burradas. Sabe aquela coisa de querer varrer por cima, por baixo do tapete, resolver? E ele chama Urias, manda chamar Urias. Aí vem Urias. Urias, senta aí, vamos comer, me passa as notícias da guerra, qual foi, como que está a batalha. Urias era um homem tão honrado, e Davi falou assim, Urias, obrigado por você ter vindo, reportou tudo o que estava acontecendo, agora faz o seguinte, vai para casa, vai para casa, vai descansar, vai assistir uma série boa com a tua esposa, vai lá na Netflixar com ela, vai. Aí Urias era um homem tão honrado que ele falou assim, não posso, não vai rolar, como eu, olha a honra, olha a hombridade desse cara, como eu posso, sabendo que os meus irmãos estão em guerra, pelo meu povo, como eu posso, com os meus irmãos, sabendo que os meus irmãos estão em guerra, como eu posso ir para minha casa desfrutar do prazer da minha esposa? Eu me nego a isso. Olha, que homem de honra, que homem de princípios. Aí Davi falou, lascou, mano, agora ferrou, já sei, desce vinho no Urias, toma vinho no Urias. Urias vai. Urias não foi, dormiu na porta do palácio. Não vou, eu me privo em honra aos meus compatriotas. Aí Davi falou, não tem jeito, esse Urias rapaz, às vezes tem gente que tem prazer que o outro erre só para a gente apagar as nossas transgressões. Você já parou para pensar nisso? A gente quer desonrar alguém para que o nosso caráter pareça ser um pouco mais limpo do que o do outro, ou para justificar os nossos erros. Coisa feia, né? Mas Davi não conseguiu fazer isso, falou assim, vem cá, manda Urias de volta para a guerra, e Urias, vem cá, volta para a guerra, leva essa cartinha aqui para o comandante lá do exército, entrega para ele. Urias, obediente, vai com a cartinha. E se fosse eu, de repente, se fosse o Diego, talvez a gente curioso, o rei está mandando ordens pro comandante do exército lá, eu vou dar uma bisbolhotada, porque eu tô no exército, então eu já vou chegar, já fazer ficar esperto, né? Mas não, Urias foi, entregou a carta, as ordens ao comandante do exército, e nas ordens estava assim, coloque Urias na linha de frente da batalha. O que isso significaria? Se isso significaria, naquela época, um homem na linha de frente da batalha vai morrer. Pronto, resolvi o meu problema. Coisa feia que Davi fez, né? E a gente gosta tanto de exaltar os salmos que Davi faz, e tanto a história de Davi. A gente já viu agora no começo do culto que Davi não foi um bom pai, que Davi cobiçou a mulher do próximo, que Davi cometeu
assassinato, porque ele conscientemente, colocando o homem na linha da frente da batalha, ele estava falando: mate esse homem. Os inimigos o mataram, mas quem facilitou a morte foi Davi. Às vezes não é só porque você não suja as mãos que as suas mãos não estão sujas. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes não é só porque você não consumou que você não facilitou e você não tem parte na desgraça ou no pecado ou no algo que acontece com alguém. Existem pecados que são pecados por omissão. Saber fazer o bem e não fazer, saber fazer o certo e não fazer, é pecado. E pronto, o problema de Davi está resolvido. Faz o seguinte agora, a viúva guardou o luto, manda Betseba para o palácio agora, que agora está tudo bem, agora está tudo legal. Urias morreu, Betseba apareceu grávida, eu assumo essa bronca. Às vezes a gente pode tentar resolver os nossos problemas diante dos homens, falsificar certificados, atestados, fazer um monte de coisa, mas você não consegue fugir dos olhos de Deus. Entenda uma coisa: quando nós pecamos contra alguém, quando nós pecamos contra o outro, nós pecamos contra Deus. Porque a lei do Senhor nos ensina a amar ao outro. E quando eu faço algo que fere o outro, eu estou ferindo ao Senhor. O filho pródigo, Lucas capítulo de número 15, o que ele faz? Ele pede a herança do pai. Ele despreza os cuidados do pai. Ele vai embora da casa do pai. Mas quando ele volta, ele fala: pequei contra o céu e contra ti. Por quê? Porque eu desprezei o meu pai. Que coisa interessante. E aí o que acontece? Davi está de boa no palácio, Betseba está ali, o bebê nasceu, criança, pô, legal, Urias está morto, o problema está resolvido, eu sou rei, Deus está comigo, é nós. Só que aí o Senhor envia profeta Natã, e esse tipo de profeta que é profeta bom. O John saiu daqui do púlpito, falou assim: ó, não era isso que vocês queriam ouvir, mas foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu falei ali para o Rodrigo: profeta no Veloso. Profeta não vem para dizer isso que eu te digo, tu vai ganhar, tu vai ir, porque é uns profetas que só quer dar o que o povo quer receber. Vai pegar a história, pega a Bíblia. Quando se levanta um profeta, ele vem para levar o povo, quer seja quem for, ao arrependimento e para voltar ao Senhor. Os profetas já vêm para quebrar no meio, para exortar, e vai dizer que não é do Senhor. O Senhor usar um irmão com uma oportunidade qualquer para falar o que quer falar, aquilo que vem ao coração, e ele dizer: ei, filhos, amem os seus pais, ei, pais, sejam pais. Isso é de quem? E Natã se levanta, cheio de sabedoria, e Deus fala: Natã, é o seguinte, vai lá e fala para Davi que eu sei de tudo e eu está na minha lista. Porque, como eu disse, às vezes a gente tenta apagar os nossos rastros diante dos homens, mas os olhos do Senhor estão sobre nós. Eu gosto de sempre falar de José do Egito, quando a esposa de Potifar está ali, fala assim: vem cá, Zé, eu sou sua patroa, tem ninguém vendo, é nós, né? Ele fala assim: não posso pecar contra o meu Deus. Princípios. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Salmo de 139, maravilhoso, escrito pelo próprio Davi. Luz e trevas, não tem diferença nenhuma diante do Senhor, porque eu não posso fugir da tua presença. E um cara que escreve isso é porque sabe que não tem como fugir da presença de Deus. Por quê? Porque Deus o confronta. Nós não temos um Deus que simplesmente nos massageia, nós temos um Deus que nos confronta para que nós possamos ser melhores nele. Aí
Chega Natã diante do rei, um rei guerreiro, um rei sacerdote, um rei que está ali visivelmente com Deus, ungido por Samuel ali, vencendo batalhas, um rei que tem uma grande fama, e ele tem que confrontar o rei, ele tem que expor o pecado do rei para o rei, porque Deus mandou. Às vezes, irmãos, nós não fazemos isso, nós vemos o pecado do irmão e dizemos: deixa, Deus trata, deixa, Deus fala. Mas Deus usa os seus profetas para tratar, quem seja. Davi tinha intimidade com Deus? Tinha, mas enviou um profeta para falar. Pedro se desvia da verdade quando começa a fazer acepção de pessoas, e em Gálatas capítulo 2, Paulo se levanta e põe o dedo na cara e fala: Pedro, você está ficando maluco, meu? Falta gente para nos trazer para o caminho da verdade, sabia? Falta gente para olhar e falar: vem cá, vamos conversar. Você acha certo o que você está fazendo? Você acha certo essa vidinha que você está levando? Você acha certo essa atitude que você teve? Não é porque eu acho certo ou acho errado, mas é porque isso não é o querer do Senhor para a tua vida. Você é dele. A Bíblia diz que quando nós convencemos um irmão de um erro, nós apagamos uma multidão de pecados. Tiago fala isso, capítulo de número 5. O céu se alegra, celebra, a gente traz salvação, mas falta exortação. E falta gente capacitada para ser exortada, né? Porque ouve, ai, não gostei. Não. O importante é fazer a vontade do Senhor, mas tem que ter sabedoria, que nem Natã. Natã teve sabedoria. Natã chegou e falou assim: o que eu vou falar? Já sei, vou contar uma historinha, parábolazinha, fazer uma parábolazinha, vou chegar pelas beiradas. A gente tem que ter sabedoria para falar com os outros, porque senão a gente acaba machucando ao invés de curar, sabe? A gente tem que chegar com sabedoria, igual aqueles médicos que agora a gente consegue ver pelas redes sociais, que vai dar injeção na criança, brinca, quando viu, enfiou a agulha, a criança nem viu, tá rindo. Aí pior, chega aqueles enfermeiros com as mãos que faz crossfit, todo marombado, com aquela injeção, vira aí. Você já fica com medo. Tá rindo, né? Já tomou uma injeção desses aí, né? Se alguém puder me trazer um pouco de água, eu vou agradecer, porque eu estou quase até aqui. Obrigado, gente. E aí, Natã tem sabedoria. Peça a Deus sabedoria, irmão, para você ser profeta. Peça sabedoria para Deus te usar, para você trazer vida para as pessoas. E aí Natã chega e fala assim: hey, vou contar uma historinha para você. Parábolazinha. Havia dois homens, um muito pobre e um muito rico, que tinha muitas coisas, muitas ovelhas, muitos rebanhos. O cara tinha tudo. E tinha um homem pobrezinho, coitado. E esse pobrezinho só tinha uma bezerrinha, coitada. Tinha lá. E ele cuidava dela ali, essa cordeirinha, como se fosse da família. Ele eu fico imaginando essa história. Ele dormia com ela, comia junto com os filhos, tratava como se fosse um gato, um cachorrinho da família, essa cordeira, porque era tudo o que ele tinha. Talvez era tudo. E veio o homem rico, foi receber uma visita de alguém na casa dele, uma casa boa, ele com condições. E você acredita, Davi? Bafão, vem cá. O cara, em vez de pegar um dos animais do rebanho dele, que tinha um monte, ao invés de mandar comprar 3 quilos de picanha, 5 quilos de linguiça aurora, não, matou a cordeirinha do pobre. Davi ouviu essa história e falou assim:
maldito seja esse cidadão, que cara mais, fela da mãe. Davi fica bravo, justo Davi, cheio de justiça. Esse homem rico tem que restituir 4 vezes mais esse pobre homem. Que coração malvado. Aí Natan já pega, deixa ele, você é esse homem. Pensa o tapa na cara de Davi. É você esse homem. Davi. E aí já não dá nem espaço, o texto já não dá nem espaço. Aí Deus já começa a falar. É você esse cara. E ó, é o seguinte, Deus manda poxa, Deus fala para você, eu te dei tudo. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante o versículo de número 7. Olha Deus falando. Então disse Natan a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor. Não é eu acho, é assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei. Quem ungiu o rei? Deus ungiu Davi rei sobre toda Israel, e te livrei das mãos de Saul. Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Ei, Davi, você é aquele cara que tinha tudo. Você é o cara da história que você se revoltou, que tinha tudo, mas você foi querer a única coisa que não lhe cabia poder ter. Você tem harém. Você tem mulheres. O Senhor disse que deu as mulheres de Saul para ele. Você tem bens, e se fosse pouco, eu te daria mais e mais e mais e mais. Às vezes a gente quer coisa que não precisa. Já parou para pensar nisso? Coisa que não vai acrescentar em nada na nossa vida. Coisa que a nossa, desculpe a palavra, a nossa vagabundagem nos faz querer ter. Quando a gente fica sem fazer nada, quando a gente fica ocioso na janela, observando o que não deve observar, vagando de formas que não se deve vagar, a gente começa a querer ter coisas que não vão acrescentar em nada naquilo que já tem na nossa vida. Colocamos como objetivo desejos que não agregam nada. Já aconteceu isso com você? Não responde não, mas é assim. E Deus disse que, olha, eu te dei tudo, cara, tudo, e te daria mais e mais. Aí o Senhor fala no versículo de número 9: por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos? A Urias, o Eteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Olha que forte. A gente tenta esconder os nossos rastros, omitir os nossos pecados, mas Deus sabe das intenções dos nossos corações. Não dá para se esconder dele, irmãos. Não dá para se esconder dele. E por causa disso, Davi é confrontado. Deus provê tudo na vida de Davi. Sabe, tem gente que se desviando dos caminhos do Senhor porque está buscando coisas que não precisam, está se encantando por coisas que não vão acrescentar em nada na vida, no futuro, na história. Se apaixonou por coisas que não agregam nada, mas pelo contrário, desvia da vontade do Senhor para a sua vida. O Senhor deu talento, o Senhor deu vida, o Senhor deu família, o Senhor tem dado e dado e dado e dado, e acrescentaria mais, e acrescenta mais e mais, mas se apaixonou e busca coisas que não lhe pertencem.
coisas que são para os filhos do mundo, para os filhos do diabo que estão nas trevas e que não conhecem a luz. Mas não, a nós foi dada a capacidade de viver na graça, na luz, no amor, na salvação, na plena paz e no gozo. Mas eu desprezo o gozo de viver na presença do Senhor por desejar mais aquilo que não vai agregar nada na minha vida. E o pior é que isso nos mata espiritualmente, nos fere, nos faz parar de desfrutar da plenitude das riquezas do Senhor. E aí, o Senhor rasga o verbo com Davi e fala para Davi algo muito sério. Olha a sentença que o Senhor traz para Davi: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que sejas tua mulher. Assim diz o Senhor, ninguém mais a não ser o Senhor: eis que suscitarei a tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo. Quem fez isso aqui foi o próprio filho de Davi. Pegou as esposas do pai na sacada do palácio e teve relações com elas diante de todo o povo, humilhando o seu próprio pai. Um filho de Davi se apaixona pela própria irmã e estupra a irmã. Um filho de Davi mata o outro filho. O filho de Davi persegue o pai. Olha que circunstâncias. E o Senhor vai dizendo mais: porque tu o fizeste em oculto. Olha isso que forte, versículo de número 12. Coloca aqui o versículo de número 12. 12. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Profecia que ninguém gostaria de receber. Já pensou? O Senhor vem a ponto dele e fala assim: o que você fez em oculto, eu farei sobre você diante dos olhos de todo, em pleno meio-dia. Não, misericórdia, tem misericórdia de mim, Senhor. É Deus falando, não é nada mais do que Deus, não é o diabo falando, é Deus. Sabe por quê? Porque é um Deus justo. Ele não é um Deus de hipocrisia, é um Deus que zela pelo teu nome e quer que aqueles que o amam o sirvam com sinceridade e verdade, não com promiscuidade. Sabe, às vezes a gente para e olha e fala assim: nossa, mas fulano estava tão bem na igreja, estava tão firme, agora está tão afastado. Ninguém cai do dia para a noite, irmão. Ninguém cai do dia para a noite. Primeiro vai para a sacada, primeiro cobiça, consuma, começa a desfocar. Presta atenção, meu querido, no que você tem focado. Tem sido um sacrifício para você participar de uma reunião de domingo, assistir um culto online, congregar e fazer parte das coisas do Senhor? Tome cuidado, porque a sacada de Davi tem tomado conta da tua vida. E você tem cobiçado e começado a desejar coisas que não vão agregar nada na sua vida, a não ser morte. Morte. E aí, o Senhor lança essa sentença, e o Senhor diz que o bebê, o fruto do relacionamento, o fruto do pecado dele com Betseba, não vai vingar, não vai viver. E a partir do momento dessa sentença, a palavra é muito pesada, ela é muito pesada. Versículo de número 15, olha o que diz: então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Forte isso, né? E o versículo 16 diz: e buscou Davi a Deus pela criança,
E jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. A partir desse momento que a criança adoece, Davi, ele entra em um propósito de oração, ele se prostra, ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele não quer se levantar. E a Bíblia vai dizer para nós, no versículo de número 18, que sucedeu que ao 7º dia morreu. Uma semana de jejum, clamor ao Senhor. E os servos de Davi tentaram interceder por ele em algum momento, falar: Senhor, levanta, coisa e tal, vamos no Albert Einstein, vamos procurar os médicos, vamos fazer alguma coisa. Mas Davi sabia que o único que poderia intervir naquela circunstância era o Senhor. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa essa noite que é bíblica. Às vezes, por mais que a gente se arrependa, o pecado sempre vai trazer a conta, uma hora ou outra. Por mais que nós nos arrependamos, o pecado gera consequências em nossas vidas. Ninguém gosta de falar disso. Aqueles que não entendem, eles vão dizer assim: ah, o cara mata, estupra, rouba, vai para a cadeia, agora você vira crente, tudo acabou. Não, vai ver a vida dele. Ele tem paz interior, ele pode ter entendido a graça, a salvação, mas às vezes anda com medo daqueles que não se converteram ainda, mas que ele fez mal no passado e que talvez o perseguirão pela vida inteira. Pessoas que trazem em seus corpos a marca do pecado, pessoas que não conseguem ter um relacionamento sadio com sua esposa, com seu marido, mesmo depois de terem se convertido, por causa do pecado que viveu lá atrás. Conheço muitas histórias assim. Pessoas que têm traumas, pessoas que são marcadas. Cristo salva, cura, liberta, sim, Ele faz isso, mas o pecado mancha as nossas vidas. Isso é triste. Isso é triste, sabe por quê? Porque eu vejo uma geração que quer experimentar o pecado. Porque eu vejo pessoas frustradas porque casaram cedo ou foram batizadas cedo e acham que não curtiram a vida. O curtir a vida no mundo causam cicatrizes profundas na história da nossa vida. Todos nós temos cicatrizes, não temos? Pare e pensa na sua vida, pare e pensa. Quantas cicatrizes, quantas marcas, quantas percas, quantas consequências o pecado não nos causou. Coisas que nós gostaríamos de esquecer, mas eu creio que Davi jamais esqueceu daquele filho dele. Sabe, Deus é ruim? Não, o pecado que é mau. O pecado que é mau. E aí, ele ora, ele busca, ele jejua, e os servos dele falam assim: gente, Davi está ali, ele vai ser consumido 7 dias sem comer, já em oração, buscando por essa criança. Eu quero abrir um parênteses aqui. 7 dias a criança morre. Pela numerologia bíblica, 7 dias é um número perfeito, o número da conclusão do trabalho de Deus em alguma coisa. E no 7º dia ele descansou. Quando Deus conclui algo, o sonho de Faraó, lembra? 7 anos de fartura, 7 anos de fome. O 7, ele representa um ciclo fechado, amém? Aqui se finda um ciclo. 7 dias se consumou aquilo que Deus queria que fosse feito, segundo as consequências de Davi. E nesse período, nesse ciclo, Davi buscou a quem poderia intervir nesse ciclo: a Deus. Tem gente que está passando por momentos difíceis e começam a buscar
pessoas começam a buscar dinheiro achando que vai resolver o problema, começa a buscar um monte de coisa, mas não se rasga naquele que pode intervir na história das nossas vidas. A criança morreu, sim, e sabe o que acontece quando a criança morre? Davi se levanta, ele ouve o murmurinho dos servos dizendo: olha, a criança morreu, mas se o cara já estava mal, sabendo que a criança estava doente, imagina quando ele descobrir que a criança morreu. Aí ele ouviu: opa, peraí, a criança morreu? Pensa no medo daqueles servos. Senhor, a criança morreu. Aí chega no versículo de número 20, o que ele faz? Davi se levanta, ele se levanta da terra, ele unge, quer dizer, ele toma um banho, ele passa um perfume, ele troca a roupa, ele vai louvar ao Senhor e ele fala: faz uma refeição que eu estou com fome. Ninguém entende aquilo. Ninguém entende, o que esse cara está falando? Esse cara está louco. Quando a criança estava mal, ele jejuava. Agora que a criança morreu, ao invés dele se entristecer, ele parece que está bem. Aí ele vai lá e responde para esses homens. Ele diz assim: vivendo ainda a criança, versículo 22, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la voltar? Eu tenho esse poder? O que adianta agora que se findou, se consumou, concluiu, morreu? O que adianta? Iria eu, porém a ela, porém ela não voltaria a mim. O que ele quer dizer aqui? Ele diz assim: eu iria para, se eu agora fizer uma loucura de querer fazer um jejum, uma busca incessante de clamar por aquilo que não vive mais, eu é que vou acabar morrendo e me juntando a ela, mas ela jamais voltará a mim. Olha que coisa profunda. Por que eu quero trazer refletir sobre isso? Irmãos, eu tenho visto pessoas que ainda estão jejuando e orando por coisas que já morreram, por coisas que já passaram, por ciclos que já se encerraram. Falta em nós muitas vezes discernimento para compreender que é hora de se levantar, de se ajeitar e de seguir a vida em Deus, adorando, sabendo que um ciclo se fechou. Mas entenda algo, quando um ciclo se fecha, essa criança morreu, ele pediu, ele clamou, amém. Essa semana o Robson, vou compartilhar aqui, ele falou: pastor, tinha muitas propostas acontecendo comigo, mas infelizmente nenhuma delas se concluíram, e o que eu não esperava aconteceu, findou-se. Orou quando podia orar, jejuou enquanto poderia jejuar. Agora levanta, ergue essa cabeça e segue em frente. Quando um ciclo se fecha, depende. Isaac amava Rebeca e ela não podia dar filhos a ele. A Bíblia diz em Gênesis que ele ora por 20 anos para sua esposa e ela concebe uma criança. A questão é: o seu casamento está em crise? Ore, busque, jejue, clame, se rasgue até o último esforço que você puder fazer. Os seus filhos estão perdidos? Ore, busque enquanto há fôlego de vida na vida dele, busque pela vida dele, sim. Clame, mas clame diante daquele que pode resolver a coisa. Clame diante daquele que pode mudar a história. Clame diante daquele que pode ter compaixão de nós, apesar de sermos péssimos pais, apesar de termos vacilado, apesar de termos errado. É somente a Ele o único capaz de perdoar e mudar a nossa história.
só Ele. Mas não fique preso, não fique presa às circunstâncias que se encerraram o ciclo. Existem histórias que se findaram, namoros que foram embora, circunstâncias, empregos, algumas coisas que muitas vezes mágoas. É tempo de enterrar algumas mágoas. É tempo de levantar a cabeça, lavar o rosto. É tempo de viver um novo de Deus na sua vida. É tempo temos que discernir essas coisas. Porque acontece que findando todo esse tempo, passando todo esse tempo, choraram, se lamentaram. Betseba fica em luto durante muito tempo por causa dessas circunstâncias. Muito. Só que os versículos do capítulo concluem dizendo que, versículo 24 diz: então Davi consolou a Batseba, sua mulher, e teve relações com ela, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Isso é graça, irmão. Isso é favor imerecido. Às vezes a gente está pedindo para Deus, irmãos, às vezes a gente está pedindo para Deus transformar aquilo que não é para ser transformado. Sabe, quando a gente tem essa mania, como eu disse, pisa na caca, quer limpar e se lambuza, e depois quer que Deus conserta. Sabe, conhece gente assim? Que você se propõe a ajudar. Está começando, deixa eu te ajudar. Vamos fazer junto, que eu entendo um pouco. Vamos caminhar junto. Vamos montar esse quebra-cabeça junto. Aí, não, deixa que eu me viro sozinho. Tem gente assim na sua vida? Não, deixa que eu me viro sozinho. Você é assim? Aí quando vai tentar fazer, quando vai tentar arrumar, eu não consegui. Aí quando você vai lá, o negócio está pior do que se tivesse começado do zero. Aí tem que derrubar e edificar tudo de novo. Sabe, irmãos, Davi, depois dessa experiência, ele escreve o Salmo de número 51. Um salmo lindo, maravilhoso. E nesse salmo ele diz que o Senhor não se agrada simplesmente em sacrifícios, mas um coração quebrantado e contrito, esse não resiste ao Senhor. Davi não era um homem, Davi não era o segundo coração de Deus. Tem muita gente que fala esse versículo e acho que acredita, que pensa que Davi era o próprio coração de Deus na terra. Não era, Davi era o segundo coração. Não, Davi agia conforme os propósitos do querer de Deus. É isso que significa ser segundo o coração de Deus. Davi era e vivia segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Davi traísse, adulterasse. A vontade de Deus era que Davi cometesse homicídio. A vontade de Deus era que Davi fosse um pai omisso. Não, mas Deus já sabia que Davi seria tudo isso, assim como Deus já saberia que você iria falhar. Mas o que Deus espera de nós é que nós tenhamos consciência das nossas falhas e nos arrependemos diante dele. O único capaz de mudar a história das nossas vidas. Jesus, quando vem confirmar e manifestar a vontade de Deus a nós, Ele trata sobre isso.
Jesus poderia ter tratado sobre como é o céu. Ai, o céu é maravilhoso. Ai, o céu não tem dor. Ai, o céu, as ruas são maravilhosas. Ai, no céu não tem político. Ai, no céu não tem disputas financeiras. Ai, no céu ninguém olha para raça, para cor. Ai, no céu não tem fofoca. Ai, no céu não tem. Jesus não veio tratar dessas coisas. Jesus veio tratar daquilo que nos impede de chegar ao céu, o que nos impede de ter uma vida plena, boa, agradável, aquilo que tem nos travado. Quando levam um homem aleijado diante de Jesus, fazem um buraco no telhado e descem esse homem até Jesus, em Marcos capítulo de número 2, versículo de número 5, joga aí, Marcos 2, versículo de número 5, o homem está aleijado, o homem não anda, o homem foi carregado por amigos, mas só que Jesus olha para aquilo que de fato está impedindo aquele homem de viver uma vida plena. Às vezes a gente acha que a nossa vida está ruim porque a gente não tem dinheiro. Às vezes a gente acha que a nossa vida não está boa porque nós não temos um bom emprego. Às vezes quer colocar a culpa no outro pela nossa vida não estar bem. Mas o problema das nossas vidas sempre foi é o pecado. Jesus olha para aquele homem coxo, Jesus olha para aquele homem paralítico, e diante dos olhos de todos, de repente ele precisaria de o quê? De uma cadeira de roda elétrica, ele precisaria de uma maca nova, ele precisaria de uma fisioterapia, uma vaga na ACD, não, mas Jesus olha para ele e diz: filho, pior do que você ser aleijado, é os pecados que consomem a tua vida, estão perdoados os teus pecados, meu filho. Às vezes nós buscamos o Senhor por tantas coisas, choramos e lamentamos, querendo uma cadeira de roda para nossa incapacidade de caminhar, quando na verdade o que tem nos impedido de desfrutar a maravilhosa graça do Senhor, não é as nossas limitações físicas, mas somos limitados fisicamente por causa do pecado que nos consome. Somos limitados emocionalmente por causa das raízes pecaminosas que nos consomem. Somos seduzidos pelas Batsebas das nossas vidas. Transgredimos, omitimos, mas Cristo vem nos chamar ao arrependimento. Cristo vem apontar o verdadeiro vilão, o que tem nos impedido de viver uma vida plena. O pecado, é o pecado. O pecado não te deixa ser um bom pai, o pecado não te deixa ser um bom marido, o pecado não te deixa ser um bom filho, o pecado não te deixa ser um bom servo, o pecado não te deixa ser um bom empregado. O pecado tem tomado conta das nossas vidas e causado enfermidades nas nossas vidas. Mas bendito seja o meu Senhor, que traz cura. Pode ser que a medicina ainda não encontrou cura para a AIDS, pode ser que a medicina não encontrou a cura do lúpus, pode ser que ainda a vacina da Covid ainda não esteja finalizada, mas por mais que ache a cura da AIDS e alguém morra sendo soro positivo, se não tiver perdão, não teve nada. E por mais que alguém conviva uma vida inteira com marcas e consequências do pecado sobre a sua vida, mas em paz com Deus, ele caminha de cabeça erguida. Por quê? Porque sabe que em Cristo é hora de levantar, não pelas nossas obras, mas por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Cristo é a cura para as nossas enfermidades, ou para a nossa enfermidade, o pecado. Por isso eu digo para você, meu irmão, é tempo de se arrepender. Há um caminho, há uma verdade, há uma vida. Se você tem se apaixonado pela janela, pela sacada,
Se os seus olhos se desviaram da verdade, é tempo de se prostrar, é tempo de clamar, é tempo de jejuar e dizer: Senhor, que miserável que eu sou. E assim como Nicodemos chega diante do Senhor cheio de pompa, e o Senhor diz para ele: ei, Nico, é necessário nascer de novo. Em Cristo acontece duas coisas conosco, duas coisas que parecem ser impossíveis. Davi fica com a morte do filho, com arrependimento, mas sente o perdão de Deus sobre a sua vida, e o Senhor o abençoa em um outro filho chamado Salomão. Mas Salomão também não foi lá aquelas coisas no final da vida. Mas o Senhor tem a nós duas coisas. Em Cristo nós encontramos a morte do eu e o nascimento de um novo homem em nós mesmos, a partir dele. Em Cristo você morre, mas em Cristo você ganha vida nova. E o que parecia impossível para o velho homem se torna possível em Cristo, porque a nossa vida começa a estar nele. E como Paulo diz em Gálatas capítulo de número 2: e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu quero dizer para você, não pela sua capacidade, não pela sua, porque por nós, que nós carregamos e acumulamos são pecados, mas eu quero te convidar a parar de perder, eu quero te convidar a parar de sofrer, eu quero te convidar a parar de ser escravo dos teus desejos, dos teus sonhos, distantes de Deus. Eu quero te convidar a viver uma vida nova. Eu quero te convidar a se prostrar, lamentar e chorar, mas saber que em Cristo o ciclo do pecado se encerra nas nossas vidas, e o pecado não tem poder sobre nós. Podemos ter consequências que carregamos nas vidas, algumas cicatrizes, mas essas cicatrizes não nos impedem de caminhar rumo ao alvo, que é Cristo Jesus, e aquilo que Ele promete para mim e para você. Abre o teu coração, abre a tua vida. Aquilo que parece impossível, aquilo que parece não ter saída, faça como Davi, clame àquele, somente aquele, que pode mudar a história da sua vida. O ministério de Jesus, ele caminha, ele se inicia com o sermão de Jesus era muito simples, porém muito profundo. A pregação de Jesus, dia após dia, era: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Que nós possamos sair do reino do pecado que tem nos consumido, para vivermos a cura do perdão. Eu quero dizer para você, em Cristo você tem forças para se levantar. Em Cristo você tem forças para passar um unguento, para tomar um banho. Em Cristo você encontra força para comer. Viva a vida que há em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a orar. Eu não sei quais ciclos você tem vivido, quais ciclos têm te interrompido, têm te marcado, ou que tem te seduzido, mas eu acredito que o Senhor falou conosco essa noite, e o Senhor tem vida nova para você, para você, para você, para você, para mim. Abre o teu coração, pega as coisas que já morreram e deixa para trás. Para de se apegar a cadáveres emocionais, cadáveres profissionais, cadáveres, relacionamentos que já são cadáveres na sua vida. Se relacione com Cristo. Mas também tem uma coisa, tem coisas que o ciclo não fechou, mas você deve clamar somente àquele que pode mudar a história.
Busque ao Senhor. Não se lamente no Facebook, não se lamente com homem, não se lamente com mulher, não crie raízes de amargura em você. Deposita suas lágrimas nos pés do Senhor. Clame, busque, peça, pois só Ele pode mudar a sua história. E Jesus é a cura do verdadeiro vilão das nossas vidas, que não é nossas incapacidades físicas, mas o pecado. O pecado tem nos consumido, tem destruído famílias, relacionamentos. O Senhor tem muito a nos oferecer, mas às vezes nós desprezamos o muito do Senhor e se alegramos com um pouco ou nada. Pare e pensa na vida que o Senhor tem e naquilo que Ele tem para você e para mim. Mesmo com as cicatrizes que carregamos, com as consequências muitas vezes que vivemos, pensa. Agora pensa nisso que você tem se apegado: a mágoa, a uma noite de promiscuidade, a um relacionamento mundano. Pare e pensa. Coisas que não têm agregado nada. O que vale mais? O que é maior? Às vezes nós somos que nem Davi. Quando nós olhamos o problema do outro, ou quando as pessoas vêm contar para nós o pecado do outro: olha, você viu? O homem tinha apenas uma cordeirinha. A gente fica indignado. Somos tão morais, mas não somos assim para olhar para os nossos próprios defeitos. Que possamos aprender a olhar mais para nós do que para o defeito dos outros. Porque aquilo que te choca no outro, muitas vezes te choca porque ele é um espelho da sua moralidade débil, fraca. E eu sei que infelizmente essas palavras, a muitos corações ainda ela é dura ao ponto de não penetrar. Mas eu tenho certeza que assim como vive o meu Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, existem corações sendo transformados essa noite, vidas rompendo a barreira da morte e passando para a vida eterna, porque esse é o poder do Evangelho de Cristo Jesus, um poder que acaba com o pecado. Eu quero dar um tempo para você. Fecha os teus olhos, abre o teu coração, deixa você e Deus, fale com Ele, fala com Deus aí na sua casa. Fecha os teus olhos, abre o teu coração, deixa o Senhor te ministrar. Quero te dar um tempo. Sem tua graça
pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu queria fazer como oração, não as minhas palavras, mas as palavras de Davi. Salmo de número 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fizestes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a sua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque não te comprases com sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Algo que Davi expressa aqui que é maravilhoso. O pecado nos tira o desejo de servir. O pecado consome de nós o desejo de querer ser um representante dele nessa terra. Eu convivo com muitos, e eu vi muitos aceitarem caminhar na vida com Cristo, mas também vejo muitos perdendo o brilho do Evangelho dos teus olhos,
perdendo o desejo de servir ao Senhor. Eu conhecia e eu convivi com muitos de vocês jovens que tinham desejo de ser missionários, que tinham desejo de falar do Senhor Jesus, que pensavam, poxa vida, eu quero. Alguns de vocês gostariam de estar aqui pregando, e já foi o sonho de muitos poder falar do Senhor, mas isso tem se minado nos corações de muitos, porque o pecado tem tomado conta. O desejo, ou quer dizer, a falta de desejo de servir, quer quem seja, uma criança, ou um jovem, ou um adulto, é porque no lugar do desejo da santidade, tem entrado o pecado. O desejo pela sacada de Davi. Mas levanta-se, abre o teu coração, lave o teu rosto, e vista as roupas da graça de Jesus Cristo em você. Clame àquele que pode mudar a tua história. E aí você vai passar a ser livre para viver a vontade de Deus. Porque conhecendo Ele, todo o teu ser se enche de bondade.